Olá, estamos de volta com a nossa aula do curso de pós-graduação, terceira parte, nosso curso com essa disciplina, Humanismo e Ética. Estamos agora com a disciplina voltada para o tema Ética. Alegria estar com você aqui novamente. Bem-vindo, bem-vinda a esta aula maravilhosa. Vamos então compreender o que é ética. Nunca no tempo desse, como esse tempo contemporâneo, nunca se ouviu tanto essa palavra. Nem na época em que os gregos aprofundaram esta palavra ética, foi tão difundido, tão comentado, tão discutido este nome, esse termo ética, o quanto hoje. Nunca foi tão assim discutido na sociedade, nas faculdades, nas empresas, na mídia, a ética, inclusive porque nunca esteve tão latente a política. Nunca foi tão latente a política assim quanto também a religião. E quando se fala em ética, pensamos logo em política. Quando se fala em ética, logo se fala na questão política, não é isso? Assim que se fala em ética, se pensa logo na questão do bem, do mal, da moral, do lícito, ilícito. Quando se fala em ética, moral, né? Lição de moral, tem a ética, tem a moral. Mas de fato, o que é a ética? A ética é um termo usado pelos gregos há muito, muito tempo. Desde os primeiros filósofos, como Sócrates, Platão, entre outros. A ética foi difundida a partir da Grécia. Os gregos que realmente aprofundaram-se nesse tema tão envolvente e tão atualizado, tão atual, contemporâneo, que é quando se fala em ética. A palavra ética vem do grego ethos, está agregado a moral, está ligado a caráter. A palavra ética ela tem peso. E esta palavra, esse termo moral, esse termo caráter, que é a ética, sempre esteve agregado a valores, relacionado à religião, sempre relacionado a comportamento, sempre esteve relacionado a atitudes e ações. Desde o tempo da Grécia, quando a política, a democracia, termos usados, costumes e normas políticas, difundido, discutido, projetado, planejado, vivido, desde a Grécia Antiga, a democracia, o berço que a democracia foi a Grécia, o termo ético sempre foi apresentado pela conduta da pessoa, pela conduta do indivíduo, pela sua capacidade de agir no meio da sociedade, pelo poder, pelas suas ações, pelo seu jeito de viver, modo de vida, modo de pensar, voltado para a religião, voltado para a arte da vida, voltado para a convivência mútua com os demais, a ética humana, a ética espiritual, a ética na democracia, a ética na política, de modo geral, a ética da natureza, a ética voltada para a natureza, para os elementos da natureza, a ética voltada para os animais, a ética voltada acerca do pensamento humano, divino, humanista, a ética dentro de um entendimento voltado para aquilo que é legal e ilegal, ilícito, ilícito, moral e imoral, aquilo que é profano ao que é divino, a ética que é um sensor estabilizador do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas expressões, do modo tal como nós nos comportamos e como nós agimos. A ética, ela tem acompanhado o homem moderno, o homem contemporâneo, desde os seus primórdios do homem culto, intelecto, racional, inteligente, o discernimento do proibido, do permitido, a ética que é difundida na religião, a ética que é apresentada desde os livros escatológicos da criação do homem, do mundo, de Deus e o diabo, a ética que é apresentada dentro de um conceito divino, que vem galgado pela moral, a moral daquilo que é permitido, do que é pecado,
no que é realmente permitido, a ética que é apresentada na religião, a ética na medicina, no judiciário, a ética trabalhística, a ética na arte, a ética da música, da cultura, enfim. Os gregos, eles abrem uma cortina para um novo pensamento quando diz que o homem tem que ser ético. O homem ético é um homem de conduta. A ética que está agregada à moral, a moral que é a disciplina, conceito inovador de um novo ser, de um novo homem, capaz de conviver com os demais, com a natureza e com o que o cerca. O homem capaz de apresentar um jeito de vida, mesmo com a religião ou sem a religião. A ética, a moral que move a sociedade e move a nossa vida. A ética que entra dentro da morte, do suicídio, da tortura, da escravidão, a morte que é discutida pela imoralidade, pela pornografia, pelo vandalismo, a ética que é discutida dentro de um parâmetro pluralista, sexual, a ética que é discutida, a ética que é cobrada, a ética moral, a ética que é cobrada de mim, do religioso, a ética do professor, a ética política. Quando se fala em ética, geralmente vem aquele pensamento, tem a ética, tem a educação, disciplina. Em umas palavras mais comuns, assim que compreendemos, tenha juízo, se é errado o que você fez, o que você faz. A honestidade, o pudor, caráter. Assim entendemos a ética, ethos, do grego. Na etimologia moral, que vem do latim, relacionado à ética, more, significa costume, e ética, ethos, do grego, também significa costumes. Porque como é que nós compreendemos a ética? Ética, o que é ética? Ética é eu fazer algo legal, bacana, quando ninguém está vendo. Eu acho a maior explicação da ética quando alguém explica o que é ética. Se eu der uma aula aqui de 24 horas gravando aqui o que é ética, eu creio que se resume em dizer que a ética é aquilo que é legal, bacana, bom, honesto, lícito, filantrópico, caridoso, humano, religioso, divino. Quando eu faço algo de agradável, sem que ninguém está vendo, sem que ninguém precisa ver que eu estou fazendo bem, praticando a ordem, praticando a ética. Ser ético é fazer o honesto, o lícito, o bom, enquanto ninguém está vendo. Isso eu compreendo como ética. Ética moral, ética humana, ética política, religiosa, justiça. E o que é costume? Quando se fala em costume, é o jeito que o homem inventou de viver na natureza, nosso jeito, nossas normas, nossas diretrizes. Por exemplo, os cachorros não costumam latir, eles latem. Diferente de nós brasileiros, por exemplo, estamos acostumados a comer arroz e feijão todos os dias. E isso é um costume. Os cachorros latem. Nós brasileiros temos um costume, arroz com feijão. Arroz com feijão. Quando se fala em sul e sudeste, coloca-se o feijão debaixo do arroz. É um costume. Quando você come arroz com feijão aqui no Nordeste, o feijão fica em cima. A partir de São Paulo, lá para mais baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o feijão é colocado debaixo do arroz. É um costume, é um jeito, é uma forma de ser, de se alimentar, é uma forma de cardápio, é uma forma de costume, é um jeito de se expressar, é um jeito de se alimentar. São os costumes. E os costumes é que realmente determina
a nossa cultura, a nossa ética, o nosso parecer de jeito na sociedade. E nós somos orientados a viver de cada sociedade com seus costumes, e isso são baseados justamente em valores. Quando se fala em ética, eu falo em valores, não valores monetários, moeda. Quando eu falo em ética, quando eu falo em costume, quando eu falo em moral, também eu penso em valores. Valores éticos é como eu digo, quando eu digo, o que mais importa na pessoa são os valores humanos. E quando se fala em valores humanos, quando eu falo em valores humanos, logo me vem o pensamento, os nossos valores humanos. Podemos não ter um carro importado, uma casa grande com piscina, mas temos valores humanos que nos dá a dignidade, valores humanos que nos dá a nossa capacidade de conviver em sociedade de maneira totalmente legal. Valores humanos, o meu jeito de ser simpático, homem honesto. Simpático não é obrigatório, mas que eu tenha uma honestidade, que eu tenha um discernimento da minha conduta acerca do que é legal e lícito. Quando eu paro para pensar que eu sou ético e que eu tenho meus valores humanos, valores, eu tenho meus próprios valores, eu não me vendo, eu não vendo o meu voto, eu não saboto para ganhar, eu não driblo para chegar primeiro, eu não corto a fila. Valores morais, eu tenho educação. Valores morais é aquilo que eu coloco numa balança e pesa muito mais. A minha dignidade humana são valores morais, valores humanos, valores éticos, valores religiosos, valores da família, valores da sociedade, valores dos bons costumes, valores que eu trago consigo desde o berço, valores que eu trago consigo porque já vem desde a minha família, costume esse que já vem de casa, que vai para a praça. São os valores, aquilo que realmente me conduz a traçar um linear de um caráter aprimorado, poldado, lapidado. Quando eu falo em ética, eu coloco em cima tudo aquilo que é bom, a honestidade, meus valores capazes de conviver com qualquer outra pessoa, agregar aos meus costumes, e onde eu chegar, vão perceber. Onde você chegar, vai ser percebido, vai ser visto, notório, como holofotes voltado para você. Não, fulano não tem bens, não tem nada, não tem onde cair morto, mas é uma boa pessoa, é honesto. Valores. E somos orientados dentro de cada sociedade a julgar o que é certo e o que é errado. Ou dizemos, é assim que isso deve ser feito. Então, se constrói regras, normas para serem respeitadas. E leis que dentro de uma sociedade que são consideradas corretas, caso contrário, se são violadas, as pessoas são punidas. Quando as regras e as normas são feitas, são ditadas e regidas, se eu não realmente viver aquela lei, aquela norma, se eu não colocar em prática, aí então eu vou estar burlando, eu vou estar violando lei, normas, vou estar quebrando a minha ética, eu vou estar sendo antiético quando eu aceito um suborno, quando eu aceito uma propina, quando eu apresento uma proposta de uma propina, de um suborno, eu estou sendo antiético. Porque aí a sociedade cria umas leis e essas leis devem ser regidas, respeitadas, vividas, porque foram feitas para isso. Para pôr realmente regra na sociedade do homem. E o homem tem que respeitar essas regras para que possa conviver e viver bem em sociedade. Quando se fala em ética, é realmente muita bagagem para se discutir, viu?
Como identificar valores? Como que eu identifico valores? E o que são valores? Valores são direcionados, valores direcionam o comportamento humano e governam as coisas, as decisões. Vamos repetir? Valores direcionam o comportamento humano e governam todas as decisões, as nossas. Os costumes são baseados em valores. Os costumes são baseados em valores. Costumes cultural de uma região, de um lugar, de um país, de um canto, são determinados costumes pelos valores. Dá para entender isso? Aquilo que naquela região é importante, lá desenvolve o seu costume. É como, por exemplo, Juazeiro do Norte desenvolve um costume de uma sociedade religiosa, e esse costume de religiosidade popular desenvolvida em cima dos seus valores, dos valores religiosos, dos costumes. Os costumes são estados emocionais que damos importância e que buscamos vivenciar, mesmo que de forma inconscientemente. Ou seja, por isso que eu digo, inconscientemente eu vivo uma vida ética. Inconscientemente eu vivo os meus costumes e valores. Eu muitas vezes não preciso que ninguém fique me cobrando. Não precisa que ninguém fique cobrando a você certos hábitos e costumes, porque você já traz consigo os seus próprios valores. Você já tem sua ética. Você foi disciplinado. Você foi educado. Não precisa ninguém dizer para você, olha, por favor, não roube isso daí. Você já sabe. Você tem ética, moral, bons costumes, bons hábitos. Você já traz consigo o costume de berço, que é a moral em si. Você traz o seu costume galgado nos seus valores morais e éticos, desde a base do berço. Você traz isso da sua família. Você traz isso da sua família. Além da educação, sofremos influência de nossa cultura. Está vendo aí? Além da educação, sofremos influência da nossa cultura. Na escola, na cidade onde moramos, as nossas experiências de vida, através de nossos familiares, das histórias vividas pelos nossos pais, avós, bisavós e por aí vai. Valores não mudam, eles seguem reforçando ao longo de nossas vidas. Está vendo aí? Valores não mudam. Significa dizer que se é ilegal, é ilícito roubar, lá no Antigo Testamento, antes de Abraão, antes de Moisés, no livro do Gênesis, se já fala que é proibido desobedecer, roubar, são valores éticos. E até hoje é ilícito, é ilegal ser corrupto, é imoral ser corrupto. Ou seja, os valores não mudam, tá? Eles são para nossas vidas, é eterno. São palavras que descrevem o que nos motivam a agir, seja de forma considerada ruim ou boa. A ética, ela filtra. A ética diz se é bom ou se é ruim. Quem tem ética tem mais discernimento. Quando a pessoa é ética, é ter um discernimento. Ela consegue distinguir de uma maneira mais clara o que é legal e o que é ilegal. E dentro do tema valores, ainda temos outras ramificações da ética, costumes e valores. Vamos aqui aprofundar mais um pouco sobre valores. Valores humanos, valores éticos, valores religiosos, costumes. Valores. Vamos falar de liberdade, segurança, responsabilidade, contribuição, comprometimento, confiança e integridade. Isso faz parte dos valores. Essa lista é infinita e difere de pessoa para pessoa. Essas qualidades, essas virtudes.
A ética está ligada à palavra virtudes, qualidades, o adjetivo de coisas boas. Exemplos de meios para atender esses valores. Esses valores, nos meios que dá para atender: casa, empresa, carreira, carro, relacionamento, dinheiro, família. Meios são formas que cada pessoa tem de escolher para atender às necessidades que estão baseadas em valores da casa, família, na carreira profissional, no carro quando você dirige, as normas de trânsito, no relacionamento, a ética da honestidade, da lealdade, da fidelidade, no dinheiro, que é a honestidade, a família e assim por diante. Um outro exemplo de critérios de valores, vamos citar aqui, são regras que ao longo de nossas vidas determinam como vamos atender aos nossos valores através desse meio que assim vão. A hierarquia: pai, mãe, filho, autoridade eclesiástica, autoridade jurídica, militar. A partir da ética, do reconhecimento do valor das autoridades, meu respeito, a honra, a respeitabilidade hierárquica. E por fim, dentro dessa hierarquia, vamos discutir que ao longo de nossas vidas valorizamos coisas diferentes e os valores que seguem e priorizaram são as listas das coisas que nos faz realmente entender o que temos realmente responsabilidade, ou ao que temos compromisso e ao que temos que realmente seguir. Essas pessoas que vivem a ética, que vivem a moral, ela tem uma compreensão total. Quem vive a ética tem a compreensão lúcida acerca do que é bom e o que é ruim, o que é legal e ilegal. Muitas vezes nós não precisamos de explicação para saber o que é moral e o que é imoral. A própria consciência, que já vem da nossa inconsciência de valores éticos e morais, já detona, já evidenciam, avisam o que é bacana e o que não é bacana. Isso não é legal. É por isso que quando a gente não quer fazer uma coisa boa, coisa ruim, perdão, quando a gente não quer fazer uma coisa desagradável, a gente diz assim: não, isso não é legal. Isso que você fez não foi legal. Isso que você fez não foi bom. Isso que você fez, isso que você disse não foi legal, não foi bom. Aí é uma consciência moral latente nossa, quando sabemos o que é legal e o que não é. A minha consciência moral latente, ela tem consciência plena das coisas agradáveis e não agradáveis. A ética é baseada em 3 princípios. A ética, ela é baseada em 3 princípios. Respeito, que é o reconhecimento da existência do outro, que constitui a sociedade como um todo. O respeito, a partir do momento em que eu tenho a compreensão do respeito, essa valorização do outro, a valorização dos costumes, a valorização do outro, da pessoa humana, já distingue realmente tudo acerca do meu comportamento e atitude com a pessoa. O respeito é a ética. O respeito é um dos pilares da ética. Quando eu respeito, eu tenho ética. Justiça. Justiça e igualdade na diferença. Quando eu sou justo, é muito mais do que ser educado. Quando eu cedo na fila a vaga, a vez, para uma mulher gestante, criança no braço, lactante, para um idoso, quando eu sei que ele não precisa ter uma fila de prioridade, mas que ele ou ela já tem prioridade. Quando a pessoa deficiente chega, eu já sei que ele tem prioridade. Não precisa que alguém chegue e dê a vez para ele. É quando eu estou no ônibus, no metrô, no trem, e chega um idoso, uma idosa, uma criança de braço, uma mulher grávida,
e não se levanta para dar o assento. Eu viajo muito, já cansei de ver em São Paulo e outras capitais, a pessoa se faz que está dormindo para não dar o assento para a pessoa idosa, mulher grávida, pessoa que vem com muito peso nas mãos. É terrível. O ser humano, quando não é ético, ele é assustador. O ser humano, quando não é educado, quando não tem disciplina, quando ele não tem valores humanos, ética, ele é perigoso. Um indivíduo que não é ético, ele é malamanhado, ele é bruto, ele é um bicho bruto, que não tem educação, que não tem ética. É um bicho bruto, tá? É alguém que vive na sociedade como quem vive clandestino. Próximo ponto da ética, terceiro pilar da base da ética, a solidariedade. A solidariedade, que é o respeito levado às últimas consequências, pense no outro genuinamente. A solidariedade, aqui não é caridade, não é filantropia. Ser solidário, solidário com a dor do outro, solidário com a perda do outro, solidário com a injustiça que a pessoa está passando, ser solidário com a dor, com a angústia, com o luto do outro, ser solidário com a limitação humana que o outro vive, ser solidário à dor do outro. Isso é ser ético, valores humanos. E o que é ser ético? Ser ético é ser honesto, ser sóbrio, é ter consciência, tá? A filosofia preocupou-se com os estudos da ética desde a antiguidade, assim como a sociologia pode utilizar-se dos conceitos filosóficos que envolvem a ética para entender melhor as relações sociais entre os homens. A ética pretende racionalizar a moral e indicar aquilo que é certo e o que é errado em uma sociedade. A ética, ela pretende dar uma seta, direcionar, orientar o que é certo e o que é errado. Isso, eu costumo dizer que muitas vezes é só experimentar a consciência moral. A consciência é quem define, é quem diz realmente. É por isso que muitas vezes costumamos ouvir das pessoas: fulano não tem consciência, fulano, ciclano parece que não tem consciência do mal que faz. Tem, a não ser que sofra de uma patologia psiquiátrica, alguma patologia mental. E para encerrar, o que é ser ético? Ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral. Nesse sentido, o que é moralmente correto é estabelecido por convenção de acordo com a cada sociedade, pois o que é certo em alguma sociedade pode ser errado em outras. Viu aí? Em outras palavras, ser ético pode ser respeitar códigos de conduta, fumar aqui dentro de uma lanchonete, de um restaurante, é falta de ética, de respeito, de educação, é quebrar um código de lei. Mas fumar na Arábia Saudita, em Marrocos, no Oriente Médio, em alguns países da Ásia e da África, de repente é a coisa mais comum. E outras práticas também, é a coisa mais comum. Porém, por mais que existam códigos de condutas diferentes, alguns elementos devem ser sempre respeitados por alguém que pretenda agir eticamente. Do contrário, cai no que chamamos de relativismo moral, isto é, aceita qualquer prática, que é um relativismo moral, assim como o relativismo da fé.
qualquer coisa vale, qualquer coisa vai, o que importa é funcionar. É o relativismo. Por mais que seja absurda, por entender que aquela prática está inserida é um contexto cultural e em um determinado código de conduta moral. Relativismo ético e moral. Então, eu chamo você hoje nessa aula para refletir o humanismo, o despertar do iluminismo, despertar do homem, o antropocentrismo, o homem no meio de tudo, o homem passa a ser o foco de tudo, a ética, a lei, o lícito e ilícito, legal e ilegal, moral e imoral, a conduta, a honestidade e o pudor. Ok? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Obrigado pela atenção, tá? Vamos ficar agora com uma atividade, com um material aí que eu vou lançar para você, tá bem? Com uns questionamentos, umas perguntas. E eu quero a sua participação. Foi muito bom. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Boa aula.